é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manity, resumo do episódio 250 e prévia do episódio 251. Yaman, ao entrar na mansão, ficou indignado ao ver aquela mulher na sala da casa dele e Seher, sendo Seher, foi explicar como tudo havia acontecido. Ela disse que o médico pediu que a mulher ficasse em observação por conta do impacto na cabeça e que seria necessário alguns dias, emendando que ela não poderia ficar sozinha. Seher disse que tinha conseguido uma enfermeira, mas Zia teve uma crise pedindo que a mulher fosse para casa e que ela não teve como negar. Seher também disse que não conseguiu encontrar outra solução e que Zia insistiu que queria e que seria só por alguns dias. Naquele momento, Zia segurou na mão da Anê Serpente, dizendo que não a deixaria ir e que ela tinha salvado a vida dele e tals. A Serpente, ao se dirigir ao Yaman, o chamou de filho, dizendo que naquele dia ela tinha percebido de novo que a vida era muito curta para ficarem com raiva um do outro e separados. Ela disse que se tivesse acontecido alguma coisa com Zia, ela teria morrido. Meu Deus, 25 anos depois? Sei. E que se algo ruim acontecesse com os dois, a machucaria também. Afinal, ela era mãe. Kuma? Ela pedia para fazerem as pazes. Yaman naquele momento respondeu que nunca, em letras garrafais, que ele não era nada para ela. Ele pediu que ela não usasse aquela palavra de novo. Quando a mulher o chamou de filho novamente, Yaman fechou a cara e meteu o pé. Eu faria a mesma coisa. Seher perguntou por que ela tinha feito aquilo, que elas tinham conversado e que ela tinha avisado a mulher antes de irem para lá. A mulher tentou se explicar, mas Seher a cortou. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Seher disse que aquilo foi tudo que ela havia pedido, que ela não fosse atrás do Yaman e que não dissesse uma palavra para ele. Mas ao tentar argumentar, Seher pediu que ela não fizesse aquilo novamente, pedindo que ela não ultrapassasse o limite dele. Zia começou a surtar com medo do irmão não voltar nunca mais, dizendo que não conseguia viver sem Yaman, mas Seher pediu que ele não se preocupasse, que ele iria voltar e que eles eram uma família. A Serpente, fazendo teatrinho, dizendo que era tudo por culpa dela, falou que tinha que lavar o rosto, mas dispensou a companhia da Seher. Diante do espelho, Janan, com raiva da Seher, dizia que não havia bastado Yaman, mas a Nora também havia dado bronca nela. Admirada com o ódio do Yaman, falou que se ele pudesse a mataria com as próprias mãos. Ela pensava em uma forma de permanecer na mansão e amansar Yaman, tirando aquele ódio dele. Yaman foi no cantinho do Arif Baba arrasado. Ele disse que gostaria que Arif Baba estivesse lá. Naquele momento, Yaman lembrou da infância, em que desenhava um castelo e mostrava para o Zia. Ele se referia a uma fortaleza. Yaman na época dizia que todas as paredes seriam tão grandes que ninguém poderia fazer nenhum mal a eles. E Zia falava que se o irmão dissesse que faria, ele acreditaria. Yaman desenhou o mesmo castelo, porém devastado. Naquele momento, Seher se aproximou com algumas sacolas. Ela disse para Yaman que ele até aquele dia havia mantido as promessas dele e que continuaria mantendo aquelas promessas. Ela disse que sabia que ele havia entendido as intenções dela antes mesmo das explicações sobre o que tinha acontecido. Ela disse que sabia que ele tinha ficado bravo, mas que não tinha sido com ela. Seher disse que ele continuava mantendo aquela tempestade presa dentro dele e que, apesar da fúria dele, ele não jogou a mãe dele para fora. Seher disse que talvez não fosse possível respirar sob o mesmo teto que ela, mas que ele não tinha falado nada que pudesse aborrecer o irmão. Em seguida, ela disse que era por aquele motivo que o admirava, agradecendo em seguida. Ela disse que estava lá por ele e que onde quer que ele fosse. Ela disse também que ele poderia não voltar, mostrando café e umas comidinhas para passarem a noite lá. Quando Seher disse que havia esquecido a água, Yaman pegou na mãozinha dela, dizendo que ela, estando lá,
ele não precisaria de mais nada, dizendo em seguida que ela era o ar e a água dele. Diante de uma fogueira, Yaman, muito tenso, disse que não tinha conseguido cumprir a promessa que havia feito ao irmão de ficarem a salvo, lembrando de quando eles eram pequenos, em que ele disse que construiria uma fortaleza e que ninguém os machucaria. Naquele momento, Seher disse que ele tinha feito, mas Yaman falou que as paredes daquela fortaleza haviam colapsado e que ela estava lá dentro naquele momento, e que se ele a jogasse para fora, o irmão desabaria de vez, e que ela tinha salvado a vida do irmão, entrando na vida deles como gelo. Seher disse que, independente da decisão que ele tomasse, não era para esquecer que ele era a casa e o teto deles, e a casa que ele sonhou quando era criança não havia sido destruída, que enquanto Yusuf, ela e Zia existissem, aquilo nunca seria destruído, incluindo ele. E sei não, hein? Seher disse que casas poderiam colapsar, mas as famílias não. Yaman disse que na infância e depois da partida dela, ele pensou que até mesmo as árvores tinham casa e família, e eles não. Que eles não tinham teto, terra, e que tudo tinha sido tirado deles. Que ela não tinha matado apenas o pai, mas tinha roubado a infância deles, levando a esperança, o amor, a crença, não deixando mais nada, e que encontrou tudo aquilo de novo com Seher, que ele tinha um teto de novo, e que tudo para ele eram os três, e que não deixaria aquela mulher destruir, e que por aquele motivo eles voltariam para a casa que era o lugar que os pertencia. Seher disse que tinha que ser como ele quisesse. Zia surtava andando de um lado para o outro, falando que eles iriam perder a paz se Yaman não voltasse, e a Nê Serpente, zero paciência, pedia para ele sentar porque a cabeça dela estava rodando. Pois é, ele disse que se o Yaman não voltasse, até as flores iriam morrer. Eita, a mulher dizia que definitivamente ele tinha perdido a cabeça mesmo. A Nê Serpente iniciou um tour pela mansão até chegar na parte mais alta e, como uma serpente rainha, disse que logo logo ela e o amado iriam ficar ricos. Ali e Duigu sentaram no banquinho para comer algo porque não tinham conseguido durante o jantar. Eles conversaram sobre vários temas, porém relacionados apenas à vida pessoal dos dois. Duigu também falou sobre as características da Yasemin, não apenas físicas, mas sobre a personalidade, e foi conversa para mais de metro. Duigu, em um dado momento, falou que Yasemin era mais tranquila, e Ali disse que talvez ela tenha mudado. Ela disse que considerava o fato da Yasemin ter ficado linda porque ela já era linda, e Ali, sem pestanejar, disse que era como ela. Quando Duigu se despediu dele e saiu, Ali prometeu que iria encontrar a Yasemin, enquanto Neslihan preparava os aposentos da Rainha Serpente. A mesma tossia sem parar para a menina cair fora do quarto. Neslihan oferecia ajuda e a Rainha Serpente dizia que estava muito contente com o tratamento que ela estava recebendo. Tão logo Neslihan saiu, a mulher reclamou da menina dizendo que ela era chata, grudenta e tals. Quando ficou sozinha, desabafou sobre a mãe estar bravo com ela, dizendo que ele ficou ambicioso ficando rico, exatamente como ela disse, que ele não fosse como o pai dele e que tudo foi por causa dela, ou seja, achando que o mérito da riqueza do Yaman era dela. Ela saiu para conhecer a mansão inteira, sobretudo o quarto dos pombinhos. Ela dizia que parecia um palácio e logo depois Zurhal a chamou pelo nome e ela quis saber quem era Zurhal. Naquele momento, as duas serpentes se conheceram. Zurhal disse que era a cunhada do Zia. Ela pediu que a Anê Serpente não ficasse cansada e naquele momento Dianã fingiu que estava procurando o quarto do Zia. E Zurhal, irônica, disse que era normal e que quando ela conseguisse explorar o lugar todo, provavelmente já seria a hora dela ir embora, de partir, né? De fazer a passagem, foi isso que ela quis dizer. E a serpente concordou. Dianã falou do orgulho, do sucesso dos filhos e de terem sido bem-sucedidos. E Zurhal exaltou as qualidades do Yaman como homem de negócios. E num primeiro momento, ambas não se gostaram. Zurhal fez questão de dizer que ela também era uma das donas da casa. Assim que Dianã saiu,
Zurhal murmurou perguntando o que aquela mulher estava planejando. Tchek entrou no quarto com um chazinho para Zurhal e a cobrinha teve a coragem de falar que há pouco tinha acabado de conhecer a futura sogra dela, pois é. Ela disse que certamente a mulher estava planejando alguma coisa, que ela estava agindo na mansão como se estivesse procurando coisas e que tinha percebido que ela procurava no quarto do Yaman. Zurhal lembrou que se duas pessoas estivessem cavalgando em um só cavalo, alguém estaria cavalgando atrás e que havia mostrado para ela que não tinha lugar na mansão. Eita, o bicho vai pegar! As duas marcando território, coisa de serpente mesmo. E ainda estou dando o benefício da dúvida para Florzinha. Essa menina olha para Zurhal muito espantada. Ela contou uma história, mas Florzinha está vendo que a mulher é louca. A Anê Serpente andava de um lado para o outro no quarto, questionando quem a Zurhal pensava que era para tratá-la como hóspede naquela casa. Ela pensava em uma forma de permanecer na mansão. Logo depois enviou uma mensagem para o namorado falando que sentia falta dele e que faltava pouco para conseguir o objetivo dela. Ela disse que iria fazer o que pudesse para permanecer lá. A mãe da Duigu repreendeu a filha por ter jantado com um amigo se divertindo, gastando tempo à toa, deixando a menina arrasada. Ela quer que Duigu dê conta da Yasemin de qualquer maneira. Ali ligou para um amigo falando sobre o desaparecimento de uma menina, dizendo que era parente de uma pessoa muito querida. Ele falou sobre as características físicas e ainda mencionou a pulseira. Ele quer encontrar a Yasemin de qualquer maneira. Ali também pediu ajuda da equipe para encontrar a Yasemin, mas sem Duigu saber. Neslihan, na cozinha, falava sobre a situação da casa, sobretudo do Yaman ter saído, e Daninha ouvia tudo. Mas após a menina sair, Neslihan foi repreendida pela tia por fazer aquele tipo de comentário na frente dos outros. Na sala, a Anê Serpente reclamava do Yaman e quando Jenger se aproximou, começou a encenar tossindo, bebendo aguinha. Zia no jardim andava de um lado para o outro super aflito. Ele falava que sabia que o irmão estava certo, mas que ele não queria que a mãe fosse embora, sem saber o que fazer. Ele falava que sem o irmão era impossível, e logo assim que a mãe chegou, recebeu o irmão com um abraço. A familhinha se reuniu no jardim e naquele momento a mãe estava muito pensativo. E quando Jenger se aproximou, Yaman perguntou pela Anê Serpente e foi informado de que ela estava na sala porque não estava se sentindo bem. Porém, naquele momento, a mulher falava com o amado dela, dizendo que sentia falta dele e que logo iriam realizar os sonhos deles. Pois é, Yaman entrou e ambos se olharam, e ela espantadíssima. E bora para a prévia com o plot do perdão. Eu já abstraí aqui para eu não passar mal. Não quero morrer com ranço de ninguém, gente. De ninguém mesmo. Olha a cara do Yaman. Mas vai ter perdão. E entramos na prévia do episódio 251. A Anê finalmente conseguiu o que queria e ficará no castelo mal assombrado, pois é, e a rotatividade de gente ruim não termina naquele lugar. Talvez Ali tenha encontrado Yasemin com a ajuda de um amigo. Ali resolvendo tudo agora, virou uma máquina aquele homem, hein? Espero que seja essa menina para encerrarmos esse tópico. Já tem muita coisa acumulada e Nazaré é muito apegada a problemas. A Ney irá comemorar sua estada definitiva, mas a julgar pelos remedinhos que toma, acho que ficará doente de verdade. Veremos fartura no café da manhã, bastante carboidrato, eita, e ninguém come nada, ficam só na azeitona, no tomatinho e no queijinho. Oh, meu Deus, que desperdício, né? Zurhal lembrando da irmã ao olhar para Jianan. Óbvio, ela foi aluna da Iqbal e agora está conhecendo quem? A professora da irmã. A mulher vendo a familhinha de longe descobrindo quem será útil. Só não podem usar o legadinho, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Seher querendo ser afrontosa em dizer que se machucar alguém terá que prestar contas com ela, e a gente já conhece essa menina virada no giraia. E a mãe dizendo que só não irá se arrepender de fazer uma família com a Seher e já mandou o recadinho, quer aumentar a familhinha, hein? Querida amiga Liz Fabri, obrigada pela tradução da novela, beijão.
Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um excelente final de semana. Um forte abraço. Bye, bye.